E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. Aqui no vídeo agora a gente vai estar vendo aí tudo que o craque Miller e o pessoal lá do Mesa Redonda falaram sobre o jogo de hoje, o empate do São Paulo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. São Paulo que surpreendeu colocando aí 3 zagueiros com uma formação bem duvidosa, para não dizer o mínimo, e saiu com um empate. São Paulo que tinha a chance de eliminar o Palmeiras praticamente do Campeonato Paulista. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, meta de 20 mil inscritos, estamos quase chegando, quase atingindo essa meta, se inscreve aí, deixa essa força para esse jovem São Paulino aqui. A gente vai estar assistindo o vídeo junto, no final do vídeo, você sabe, eu volto, a gente vai falar dessa escalação do São Paulo, do Zubeldia, que tá bem pressionado, e da sequência do São Paulo no Campeonato Paulista, beleza? Cresce o seu like, deixa na descrição, se mais informação já sabe, simbora pro vídeo. Miller, você concordou com o discurso do Zubeldia? Não, veja bem, tínhamos a planificação, e pá, Meraqui, Milongueiro e tal. Pô, e podia ter ido com um time mais agressivo para tentar dificultar ainda mais a vida do Palmeiras, não é? E tirar o Palmeiras de uma vez aí de possibilidade de classificação. Qual é a sua avaliação do que disse o Zubeldia, Miller? Olha, Garrafa, a gente tem que entender também que um treinador estrangeiro, ele não sente o peso da rivalidade como um treinador brasileiro. Nunca vai sentir e nunca vai se importar com isso. Tanto é que ele repetiu várias e várias vezes que ele está priorizando o planejamento para Libertadores e o restante da temporada, que é difícil e desgastante, né? E ele está certo? Por esse lado ele está certo, porque o Lucas já não tem mais 20 anos, né? O Lucas é o principal jogador do time e tal. Apesar de não gostar dele, eu concordo com ele nesse ponto. Se tivesse perdido hoje, Miller, essa é a questão. Não, mas ele não pensa assim. Entendi. Ele não pensa, ele não tá assim, tipo, se importando com o resultado. Ele tá preocupado com o planejamento do seu elenco, que ele tá no dia a dia vendo, né? Lucas, acima de 30. Você sabe muito bem que no Brasil, principalmente, para um treinador, nós temos um aqui, um jogador de 30 anos já é considerado velho. Mas é melhor você preservar contra, por exemplo, qual foi o último jogo, gente? Foi Água Santa? Velo Clube. Velo Clube? Preserva com o Velo Clube e vai com a cavalaria contra o Palmeiras. Todo treinador brasileiro pensa assim. Se tivesse um treinador brasileiro no São Paulo, ele ia fazer o quê? Coloca-se o banguzinho contra o Velo Clube e o titular contra o Palmeiras. Porque a gente tem a gente sente essa atmosfera, esse peso de responsabilidade, de rivalidade legal. Mas o estrangeiro não pensa assim. Olha o Abel aí. Ele não pensa assim. O planejamento é esse, não quero. Se vai perder, se não vai classificar ou não tá nem aí, porque ele tem o restante da temporada que é muito mais importante que o Campeonato Paulista. Até porque o Abel é um soberano como treinador, ninguém derruba ele ali, entendeu? O Zubeldia, ele pensa assim também. Então, nesse ponto, apesar de não gostar dele, eu vejo que ele tá certo. Estou priorizando o planejamento para esses 2 jogadores aqui principais, que são os decisivos, principalmente o Lucas, que nós não podemos perdê-lo agora no começo da temporada, porque vai quebrar a pré-temporada dele. Deixa eu saber do Paulo Turro, o Chico também fica à vontade para falar, o Bragueta, enfim, sobre o que disse o Miller. A visão do técnico brasileiro em relação a esses confrontos de peso. É o que se espera no campeonato regional, é no Gaúcho, é no Mineiro, é o Atlético e Cruzeiro, é um Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, tem o Santos, e no Carioca é Vasco e Flamengo. O torcedor espera esse momento. O técnico estrangeiro, segundo o Miller, tem essa visão. Quero saber, técnico brasileiro em atividade, o que o Paulo Turra pensa sobre o que disse o Miller. Só que antes, Paulo, por gentileza, deixa eu despedir o Zé Paz, né? Dia do repórter, hoje vou dar uma folga para você, José. Vou te liberar um pouquinho mais cedo, para você ver o hotel, aquela coisa toda, tá certo? Tá bom, José? Destaque final aí no Allianz, torcida teve poucas vaias, teve vaia, não teve vaia, tudo tranquilo por aí, José? Teve vaia, né, no final do jogo por parte da torcida do Palmeiras aqui no Allianz Parque, mais de 37 mil pessoas presentes aqui na Casa Palmeirense. E agora os próximos passos aí das 2 equipes, né? O Palmeiras, ele tá na 3ª posição do grupo D, tem 17 pontos, tá atrás da Ponte, tá atrás do São Bernardo. Na próxima rodada o Palmeiras joga de novo aqui no Allianz Parque contra o Botafogo na quinta-feira, 7h30 da noite. Trarei todo o pré-jogo para vocês aqui no Gazeta Esportiva durante a semana. Mas claro que é uma coisa interessante que vai acontecer, porque o São Paulo, ele vai pegar justamente a
Ponte Preta e o São Bernardo na sequência do Campeonato Paulista. Adversários diretos do Palmeiras na luta por uma vaguinha nas quartas de final do Campeonato Estadual. O São Paulo pega a Ponte Preta na próxima quarta-feira e depois, no final de semana, tem o São Bernardo fora de casa. Ponte Preta no Morumbis, São Bernardo fora de casa. Então vai ser bem legal porque o São Paulo será o fiel da balança, viu, meu querido Osmar Garrafa? Abraço pra você, beijão pra todo mundo. Certo, Zé, obrigado, parabéns pelo trabalho. Paulo, você concorda com o que disse o Miller? O fato do entendimento do treinador local em relação aos clássicos é um e dos chamados estrangeiros é outro ou não, Paulo? Osmar, acredita assim, os estaduais, e eu estava falando há pouco tempo com um amigo meu, eu acredito que os estaduais de 5 a 8 anos, para as equipes maiores que estão no Campeonato Brasileiro, elas vão servir muito como uma pré-temporada, dentro desse calendário apertado que nós estamos. A questão do planejamento, eu acredito que, hoje falando, os estaduais só não vale para quem ganha. Né? E o planejamento, no momento assim, o Abel está falando em nome do Palmeiras, o Zubeldia está falando em nome do São Paulo, mas é feito um planejamento, com, lógico, o treinador sendo o líder principal desse planejamento, mas é feito um planejamento por todo o seu staff. Né? Só que, como o Miller fala, o peso desse planejamento para o treinador brasileiro é um. Se perder para o treinador estrangeiro, é outro. Então, assim, acredito que os treinadores estrangeiros, eles não estão nem aí. Foi feito um planejamento e nós vamos seguir. E eles estão certos. Eles estão certos. Ô, Turra, isso vale para o Corinthians também, com o Ramon Dias? Acredito que sim. Porque ele tem colocado time reserva, acredito que mais sim. fracos. O senhor está querendo mudar a pauta do programa. O assunto é o clássico. À vontade para entrar. Não vou ficar distribuindo bola. Né? O Alex, daquilo que você viu, o jogo, realmente o Bragueto já adiantou, foi um jogo ruim. Mas me parece que tenha faltado um pouco mais de ousadia ao São Paulo para tentar liquidar ou complicar ainda mais a classificação do Palmeiras. Né? O Palmeiras ainda não depende mais, continua não dependendo somente dele, mas o jogo não agradou. O que você pode destacar da partida e principalmente num resumo do que disse o Abel? Bom, primeiro tempo parecia mais um filme de terror do que um jogo de futebol, não aconteceu absolutamente nada. No segundo tempo aconteceram os principais lances do jogo, que foram pouquíssimos. Se resumiu a um chute do Lucas, quando ele entrou em campo no segundo tempo, o Everton defendeu, e as duas cabeçadas do Flaco Lopes. Uma que ele perdeu na linha da pequena área, que ele cabeceou no chão com muita força e a bola encobriu o travessão, e a outra cabeçada que foi certa, mas o Rafael fez uma grande defesa. Um clássico muito pobre, talvez um dos piores choque reis que eu vi na minha vida. Paupérrimo de qualidade técnica, de inspiração. Os principais jogadores de cada time, principalmente do Palmeiras, que tentava tomar iniciativa, erraram tudo. O Rafael Veiga não acertou um cruzamento, não tentou chutar uma vez. O Rafael Veiga foi nulo no jogo e era o cara que poderia fazer algo diferente. O Estevão, que também é o craque do time do Palmeiras, né? Tecnicamente diferente, mas não acertou absolutamente nada. Tem o desconto que ele estava com a amidalite, por isso que ele ficou no banco, mas aí entrou aos 2 minutos, 3 minutos, jogou o jogo inteiro e tentou, correu, mas também não acertou nada. Então foi um dia nulo, o 0-0 foi a nota do jogo e principalmente a nota do Palmeiras, que tinha a obrigação de ganhar. Tinha a obrigação de vencer e não conseguiu. Tinha classificação dependendo só de si e agora depende da Ponte Preta, que pega o São Paulo no Morumbi. Não sei que São Paulo que a Ponte Preta vai enfrentar. Bom, tá aí. Eu, como treinador brasileiro, eu acredito que precisa haver sim um planejamento, porque nós não vamos falar de um Palmeiras, de um Corinthians, de um Santos lutar no campeonato estadual para não cair, né? Longe disso. Agora, ou para não classificar na primeira fase. Ou né? para não classificar, entendeu? Vão classificar. E aí tem que ser assim, porque o calendário é muito difícil, É até dezembro. Esse ano vai ser até dezembro, vai entrar dezembro adentro. É 20 então, de assim, dezembro. tem que ser sim, o planejamento tem que ser levado à risca, principalmente no início. Que é no início, nesse atropelo de jogos que tem com pouca base de trabalho, que acontecem as lesões e que uma lesão pode levar o ano perdido para um atleta. Mas só um detalhe em relação a isso, Turra, que o Miller falou, o Abel já se abrasileirou também. Porque ele, no ano em que o Palmeiras foi campeão da Libertadores contra o Flamengo,
pouco tempo antes, acho que um mês antes, tinha um clássico contra o São Paulo no Allianz Parque, em que ele colocou o time reserva. E o São Paulo estava ameaçado de rebaixamento naquele momento. E o Palmeiras, com o time reserva, perdeu para o São Paulo no Allianz Parque. Dali foi arrancada para o São Paulo escapar. E o Abel, se não ganha a Libertadores do Flamengo, corria sério risco de cair naquele momento. Porque a pressão foi muito grande internamente no clube, porque ele botou reservas contra o São Paulo. Depois daquilo, ele nunca mais mesclou o time em clássicos. Nunca mais. Aí ele entendeu o que significa Exatamente. rivalidade. Ele já entendeu. A rivalidade tá em campo. Eu não entendo. Você sabe que você vai ter um Palmeiras e São Paulo pela frente lá, né? Ou um São Paulo e Palmeiras, ou um Palmeiras e São Paulo. Tem que preservar o que você tem de melhor para entrar nesse clássico. Até porque hoje também, eu quero que o Bragueto fale sobre o tema, o mestre está na ponta da linha, eu vou passar com o mestre Alberto Helena Júnior. Ô Bragueto, depois se você tiver também, filho, já me coloca a classificação para a gente avaliar. Em termos de Palmeiras, tudo bem, você não tem o Estevão, semana passada causou surpresa, Estevão no banco e tal. Tá, na coletiva veio a explicação, tá com problema de saúde, uma amidalite e tal. Hoje ele não aparece entre os titulares também, mas no banco. Não sou médico, mas tava com a amidalite na quinta, sexta, domingo, deve ter dado uma melhoradinha. Né? A Ponte Preta vai ganhar do São Paulo na planificação, né? São Paulo já está classificado com esse 1 ponto. E se a planificação do São Paulo contra o Palmeiras do São Paulo já funcionou, imagina contra a Ponte Preta. Só uma coisa, Garrafa. Diga. Só um parênteses. Ô Paulo, o treinador nessa hora que conhece a rivalidade, você hoje, hipoteticamente, como técnico do São Paulo, vai pegar a Ponte Preta e um tropeço do São Paulo elimina o Palmeiras praticamente do campeonato. Qual que é a postura do técnico do São Paulo nessa situação? Vou jogar para ganhar. Mesmo? Sempre. Se algum diretor fala, não sei o quê, aí você dá uma porrada no diretor. Mas esse discurso aí, hein, Paulo Turra? Esse discurso... É da torcida, a gente tá fazendo o programa pro torcedor. Você está me respondendo para mim agora? Não. Esse discurso é de imprensa, de torcida. Um jogador como o Paulo não tem nada a ver. Não bate. São Paulo vai ganhar da Ponte Preta normalmente, Morumbi, até porque diante da sua torcida o São Paulo joga bem. Então o São Paulo, quarta-feira, ele vai ganhar da Ponte Preta, não, Paulo, independente de qualquer situação. Mesmo com o time reserva. Mesmo com o time reserva, vai jogar o Lucas vai ser titular. Agora, Miller, o Palmeiras tem Botafogo em casa. Isso. E Mirassol fora. Precisa pelo menos que uns 4 pontos, Palmeiras. Vai ganhar os 2 jogos. 6 pontos. O Palmeiras precisaria, para ficar uma jogos. situação mais confortável, ganhar esses 2 Eu jogos. acho que matematicamente, inclusive. E aí, Miller? Então, Palmeiras classifica? Para mim, o Palmeiras classifica. Pra você classifica, Bacete, Palmeiras? Eu acho que classifica ainda. Chico? Não, Fiquei surpreso com a sua resposta. não classifica. Não, eu esperava Vai perder que do fosse... Botafogo, vai perder do Botafogo em casa e vai perder do Mirassol de goleada. Tá impossível hoje. E a Ponte Preta ganha, você não perguntou para mim? Sim, claro. Me desculpe. Não, está desculpado, ela faz 6 pontos nos 2 jogos. E o Corinthians, Chico? O Corinthians Não faz isso. Eu tô tentando seguir o programa. Sai o Paulo Sérgio, vem você. Não tumultua. Ô, Paulo, com esses 2 jogos que tem o Palmeiras agora, Botafogo em casa, Mirassol fora. Mirassol, equipe complicada, né? Precisa aí pelo menos desses 5, 6 pontos aí, dependendo de combinação de resultado. Classifica? Eu acho que consegue classificar, sim. Consegue classificar. Vai fazer... O nome vai ser mais forte. Bragueto. Na Bacia das Almas, né? Maria. Com o Abel fazendo aquele carnaval lá fora e reclamando e coisa e tal, mas vai na Bacia das Almas. Tá, antes de Roberto Avalone, aquela homenagem ao Avalone, o mestre Alberto Helena Júnior ao vivo fazendo uma avaliação do que foi esse clássico, todos nós numa grande expectativa. Que clássico foi esse, mestre? Meu caro, choque rei. Na verdade é um encontro de vassalos. Vassalos do medo e do lugar comum. Esse foi o jogo do Palmeiras e São Paulo. O São Paulo fechadinho lá atrás e o Palmeiras sem saber o que fazer. Olha, vivemos um tempo muito chato, viu? Para não dizer o mínimo. Abraço, amigo. Um abraço, mestre. Bom, meus amigos, eu quero que você deixe a sua opinião e diga o que você achou dessa partida de hoje, o que você achou da escalação do São Paulo, da postura do São Paulo. E para mim, claramente, hoje o São Paulo entrou para não perder o jogo. Sabe, a partida de hoje foi uma partida clara onde o São Paulo e o Zubeldia vencer era
praticamente não era cogitado. O São Paulo não entrou para vencer o jogo, o São Paulo entrou para não perder. Claramente. Eu até acho que essa formação com 3 zagueiros não é uma formação ruim, é uma formação que pode até ser usada em alguns modelos e momentos do jogo, da temporada, mas ele entrou sem Lucas, ele entrou sem Oscar, entrou com o Luciano ali por dentro. A gente sabe que quando o Luciano ele joga no meio, o São Paulo perde muito em poder de criação, porque o Luciano não é bem um meia, não tem essa característica de criar, de abrir jogo e tal. Os laterais, hoje eu até acho que os laterais foram razoavelmente bem. O Enzo Dias correu pra caramba, é incrível, né? Ver o tanto que o Enzo Dias corre, se entrega, se mata dentro de campo. Hoje a gente teve o Alan Franco, o Arboleda e o Juan Tressoldi, que para mim fizeram sim um jogo seguro, assim como o Rafael fez o bom jogo. A grande questão é que o São Paulo pouco atacou, né? O São Paulo foi um time assim bem previsível, bem monótono. Como eu disse, o São Paulo hoje ele entrou para não perder. Porque o Zubeldia, claramente o Zubeldia entendeu que as coisas para ele não estavam tão boas, ele tá passando por um momento difícil, e nesses tipos de momentos, você não perder é fundamental para você se manter no cargo. A grande questão é, você não vai ganhar nada em questão de títulos com esse nível de atuação. Tudo bem que você tava com um time aí razoavelmente reserva, mexido, mudado, mas para mim era até um time interessante dentro de campo. Mas esse jogo foi um jogo bem medíocre, um jogo bem básico. Eu sinceramente esperava mais do São Paulo. Eu entendo o Zubeldia querer poupar alguns jogadores, eu só não entendo ele querer poupar todos. Tipo o Lucas e Caleri, poupar os dois. Eu acho que ele poderia deixar o Lucas num tempo e o Oscar no outro. Entende? O Luciano em um tempo e o André Silva no outro. Eu acho que ele poderia deixar esse time um pouco mais competitivo, ter sim um pouco mais de coragem para encarar o Palmeiras lá. A gente viu, o Palmeiras não é um time como foi no ano passado, que envolvia os adversários, que amassava o adversário, que criava 10, 12. O Palmeiras não chegou assim, nossa, um amasso no São Paulo. Chegava com bola no chute fora da área, com cruzamentos na área. Então, era um jogo que o São Paulo poderia ter um pouco mais de coragem. Não teve, saiu com um empate. O São Paulo que sonha com a maior pontuação para quem sabe no futuro chegar com vantagem de mando de campo, vai perdendo esses pontos, perdeu pontos na semana passada, pontos importantes contra Velo e Inter de Limeira. Hoje a gente pode considerar que o São Paulo ganhou um ponto, mas por você ter empatado os jogos que não podia empatar, esse jogo de hoje ele acabou sendo um jogo horrível também. A pontuação de um ponto não ajuda tanto o São Paulo. Apesar que o São Paulo está praticamente classificado, não é interessante você perder pontos contra times pequenos para, em tese, ganhar num clássico. Então, cara, assim, o que mais me revolta é nível de atuação. Para mim, o São Paulo tem que ter nível de atuação. O São Paulo tem que ter padrão de jogo e o São Paulo está perdendo isso. Eu disse isso em alguns vídeos da semana passada. O São Paulo do ano passado era um São Paulo que, independente se ele ganhava, perdia ou empatava, ele tinha um modelo de jogo, ele tinha um padrão, o time era organizado. Tudo bem que o Zubeldia está num começo de temporada, os jogadores ainda estão bem fisicamente, ele ainda está encaixando essa nova formação desse modelo com os novos jogadores, os novos laterais, com a volta do Alisson, do Pablo Maia, com o Oscar. Isso eu entendo. Mas o São Paulo, eu vejo o São Paulo um time mais desorganizado, um time um pouco mais previsível, um time que do meio pra frente, quando tá jogando os quatro, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, é um time que envolve, é um time interessante. Eu até disse isso lá no começo da temporada quando chegou os reforços. Pra mim esse São Paulo pode ser um time que, se bem treinado, envolve os adversários e em tese dá show, né? Faz um futebol mais vistoso, mais bonito que o do ano passado. Porém, esse time é um time mais espaçado, um time que, pra mim, às vezes defende errado. Não dá pra você marcar pressão com os quatro.
esses 4 tá jogando, você tem que marcar linha média baixa. Deixa os zagueiros do cara com a bola, não tem o que fazer. Você tem que deixar os zagueiros do time adversário com a bola para depois fazer a pressão. Porque se você for pegar lá em cima, quando os caras quebrarem a linha, seja no passe, seja na segunda bola, ganhando a segunda bola, você vai colocar Oscar, Lucas e Caleri para correr para trás. Você vai fazer esses 2 caras correrem para trás. Você vai matar os caras. Vai matar os caras. Então, o Zubeldia, ele ainda tá encaixando. Porém, não dá pra ser desorganizado. Não dá pra ser um time desorganizado. Não dá pra ser um time que joga feio. Não dá pra ser um time espaçado. E principalmente, não dá pra ser um time covarde. Tem que ser um time um pouco mais corajoso. Eu quero que você deixe aí a sua opinião, dê o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus até o próximo vídeo. E valeu.